a esta conferencia del arquitecto Haroldo Pinheiro, que se da en el marco de la Diplomatura de Espacios de Sustentabilidad en Espacios para la Salud, desde ADAI, la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, en convenio con la Universidad del Gran Rosario. La obra de Lelé, para todos los profesionales que nos dedicamos a los temas de salud, siempre ha sido un faro por, digamos, los sistemas constructivos tan innovadores, por las estrategias bioambientales y el sentido social de su arquitectura. Así que por eso contar hoy con la presentación de Haroldo Pinheiro, que fue socio de Lelé durante la friolera de 40 años, es para nosotros un verdadero honor y un placer. Así que voy a presentar algo muy somero de la trayectoria de Haroldo Pinheiro, que es arquitecto y urbanista. Se especializó en arquitectura hospitalaria trabajando con el arquitecto Joao Filgueiras Lima, más conocido como Lelé, que fue premiado en concursos de arquitectura, destacando su primer lugar en el concurso nacional para el Hospital Regional de Guará, jurado en concursos de arquitectura y urbanismo en Brasil, Uruguay y Jamaica, este último por la Unión Internacional de Arquitectos, ponente en congresos de arquitectura hospitalaria en Brasil, Chile y Argentina, profesor especialista en arquitectura de sistemas de salud en diversas universidades de Brasil, presidente del Instituto de Arquitectos de Brasil desde el año 2000 al 2004, presidente fundador del Consejo de Arquitectura e Urbanismo de Brasil desde el 2011 al 2017 y miembro honorario del American Institute of Architects. Lo vamos a escuchar a Haroldo con mucho gusto y sugerimos silenciar todos los micrófonos para no tener que... Te escuchamos, te escuchamos. Ah, sim. Muy bien. Não escutei o final. Boa noite a todas, boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu agradeço muito a Alicia por mais essa oportunidade de conversar com colegas, né, de tantos países aqui da nossa América. De antemão, eu já peço desculpas por não falar na sua língua, mas acho que seria um insulto maior se eu tentasse falar em espanhol, né? Eu não tenho a habilidade que a colega Elza tem, né, de falar em vários idiomas, né? Então, eu vou procurar falar lentamente, né, mais devagar, né, até porque, sendo uma conversa sobre o Lelé, sobre arquitetura, e todos nós, arquitetos, engenheiros, as imagens falam bem mais, né, do que são muito mais eloquentes, né, do que as minhas próprias observações, né, e interpretações. Eu agradeço a associação presidida pela Alicia, agradeço à universidade, né, enfim, e principalmente agradeço a todos vocês pela atenção que sempre demonstram, né, pela arquitetura do Lelé, pelo trabalho que o Lelé desempenhou com tanta aplicação e esmero, né, até 2014, né, quando ele nos deixou. Como a Alicia comentou, eu entrei no escritório do Lelé ainda como estudante, fui um aprendiz dedicado, né, e só deixei de trabalhar com ele quando ele nos deixou. Aliás, não posso nem dizer isso, eu costumo dizer que ainda trabalho com o Lelé, porque ele deixou 3 trabalhos, né, inconclusos, né, para que eu, na oportunidade de retomá-los,
os retomasse, né? Não são hospitais, são 2 museus e uma sede de um instituto, de uma instituição para um grande amigo nosso, que já faleceu também, chamado Atos Bulcão. Bem, a Alicia me pediu para falar um pouco sobre a trajetória do Lelé na área hospitalar e, particularmente, aplicada às questões de sustentabilidade e vamos dizer, do melhor aproveitamento, né, vamos dizer, das soluções naturais, né, de iluminação, ventilação e de longevidade também do hospital. Vou conversar um pouco sobre isso. Então, eu preparei uma apresentação talvez um pouco longa, porque eu peguei praticamente todos os projetos do Lelé na área hospitalar, uma breve introdução sobre a origem, né, dessa dedicação do Lelé ao tema. Certamente não vai ser possível apresentar todo o material que eu preparei, vou tentar chegar, pelo menos, aos trabalhos realizados, os que separei também alguns projetos que não foram construídos. Se der tempo, eu os apresento. Se não, eu deixo com a Alicia, né, e a Alicia poderá aproveitá-los posteriormente, né, e utilizá-los, eventualmente, em alguma aula. Tá bem? Posso iniciar, Alicia? Sí, por supuesto, te escuchamos. Então, vamos lá. Estão vendo bem? Sí, muy bien, muy bien. Vamos lá. Eu vi na pequena apresentação que a Alicia preparou, ela fez uma alusão a essa frase acima, né, dita pelo Oscar Niemeyer, né, que hoje em dia, quem quiser projetar um hospital deveria passar 3 meses com Lelé, né? Então, eu aproveitei essa frase, né, do Oscar, né, com relação ao Lelé, para colocar essa foto de abertura, que é uma fotografia que eu gosto muito, né? Todos dois, né, tanto o Lelé quanto o Oscar, estão assim muito eles mesmos nessa fotografia, né? Essa risada do Lelé, que é como eu gosto de me lembrar dele, né? E essa expressão do Oscar, né, sempre olhando adiante, né, olhando à distância, né? Essa foto é de 1997, foi feita no escritório do Oscar, né, numa das varandas do escritório, onde tinham os sofás e os amigos se reuniam, né? E eu posso, brincalhão como o Oscar era, posso imaginar, né, a piada que ele disse para despertar esse riso solto do Lelé. Gosto muito, muito de vê-los nessa fotografia. E foi pela mão do Oscar que o Lelé fez o primeiro trabalho na área hospitalar. O Oscar tem alguns projetos importantes em estabelecimentos de saúde, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, com Hélio Shoa, o Hospital da Lagoa, e em Brasília, o primeiro hospital de Brasília foi o Hospital Distrital, esse com a imagem em preto e branco, à esquerda, né, na época, né, que se concluía sua construção. Dá para observar que o embasamento era pequeno, né, a torre de internação, né, o bloco de internação, e um embasamento vamos dizer, pouco maior, né, do que a posição junto à empena do edifício. Nessa fotografia em cores, dá para se ver que houve uma ampliação bastante grande no embasamento do hospital. E esse foi o primeiro trabalho que o Lelé fez na área hospitalar, foi essa expansão do Hospital Distrital de Brasília, justamente nas áreas mais técnicas, né, de laboratórios e áreas de diagnóstico por imagem.
isso dentro do Plano Bandeira de Melo, né, que foi o plano de organização do Sistema de Saúde de Brasília, que o Lelé, então, a partir desse momento, passou a participar. Era o plano que previa, né, um grande hospital de base, um hospital central, referencial, depois vários hospitais distritais, como este, que aqui que está à esquerda, né, o Hospital Distrital de Brasília, né, e os hospitais rurais e os hospitais satélites, né, que são os centros de saúde e os postos de saúde de Brasília. Era um plano, à época, 1958, né, um plano bastante arrojado, né, contemporâneo até desse médico chamado Bandeira de Melo. Então, essa foi a primeira incursão do Lelé na área hospitalar, a pedido do Oscar Niemeyer, fazendo uma ampliação no hospital de autoria dele. Pouco depois, o Oscar Niemeyer estava na Europa e foi solicitado a fazer o Hospital de Taguatinga, uma cidade satélite de Brasília. E ele, não tendo condições de fazer o projeto, por estar fora do Brasil, pediu ao Lelé que fizesse, então, esse hospital, que foi o primeiro hospital completo, né, realizado pelo Lelé, né? É uma obra bastante interessante, que permanece ainda funcionando bastante bem aqui em Brasília, já tem mais de 40 anos, né? Ele foi concluído, inaugurado em 1974. O projeto foi de 1968. E nessas imagens, nesses croquis que nós vemos acima, dá para observar, eu dividi aqui como se fosse dois conjuntos de desenho, né? Nenhum dos dois é mais importante, né? Mas à esquerda, né? Os croquis informando as questões de circulação, distribuição, comunicação entre os ambientes, né, em planta e em corte, e à direita, desenhos informando sobre o sistema construtivo, né, no caso, um hospital pré-fabricado, com previsões várias de ampliação, e já uma preocupação bastante grande com a iluminação natural, a proteção das fachadas que recebem mais insolação com os brise soleil, né, unindo, né, os sistemas passivos aos sistemas ativos, e sempre com uma preocupação muito grande com a expansão dos edifícios, né? Sabemos todos nós que hospitais, principalmente, precisam ter essas previsões de crescimento em função, vamos dizer, do desenvolvimento, né, impressionante, né, especialmente na área de diagnóstico e tratamento, né, diagnóstico por imagem, área laboratorial, e também na área de internação, para que o edifício possa crescer futuramente sem grandes preocupações, sem grandes dificuldades para o uso permanente do hospital. Então, nesse primeiro projeto completo, né, o Lelé já revelava essas preocupações e também de uma construção racional, sem muito desperdício de material, é uma obra totalmente pré-fabricada, né? E com grande facilidade para expansão futura. Internamente, todos os setores em que não há necessidade de iluminação especial ou ventilação especial, procurou tratar, né, com iluminação natural, com essas vigas em shed, né, e outras soluções que foram se incorporando, né, inclusive sobre instalações, né, no caso aqui, essas guias sobre as vigas, na base das vigas, em V assimétrico, né, onde passam instalações elétricas de voz e dados, onde se fazem as ligações das luminárias e se acoplam sistemas de alto-falantes e tudo mais, enfim, facilitando, né, a manutenção e os remanejamentos necessários, associando, né, as instalações a flexibilidade, né, proporcionada pelo sistema estrutural.
Nessa mesma época, trabalhando, né, como consultor da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, o Lelé preparou esse projeto que seria do Hospital de Base de Brasília, né? Então, era um projeto que, inicialmente, teria uma torre de internação com 600 leitos, né? Um embasamento com os serviços gerais, o de diagnóstico e tratamento, e alguns prédios satélites no campus do hospital, com lavanderias centrais e laboratórios centrais, e com a previsão de ampliação, como aparece na pequena perspectiva à direita, para até 3 torres de internação, com ampliação do embasamento, né, chegando a 1.800 leitos, né, como aparece aqui as previsões de ampliação no croquis superior à esquerda. A cobertura desse edifício utilizava um sistema muito parecido com o do Hospital de Taguatinga, né, com a iluminação, jardins internos no sistema pavilionar, e as torres de internação cilíndricas, observa que os brise-soleil, né, trabalham mais próximos ou mais abertos, a depender da orientação solar, né? Quer dizer, então, nas fachadas voltadas para o norte, noroeste, o brise-soleil mais fechado, né? E nas fachadas para sul, sudeste, os brise-soleil mais abertos, né? Então, buscando uma resposta à insolação adequada e não simplesmente repetitiva. Esse hospital, infelizmente, não foi construído, pelo menos até agora, né? Em 1974, ele inicia uma parceria muito importante com o médico Aloísio Campos da Paz Júnior, que era o cirurgião-chefe, o presidente da Fundação das Pioneiras Sociais, e desenvolveu esse primeiro hospital, né, aqui em Brasília, que era o Hospital do Aparelho Locomotor, o SARA do Distrito Federal, o SARA Brasília, que veio ser a origem da rede SARA de hospitais. Esse, então, foi o primeiro, e ele repete algumas soluções utilizadas no Hospital de Taguatinga, como essas vigas em V, só que aqui já, vamos dizer, abrindo mais, né, quer dizer, sendo um pouco mais generoso, né, nas aberturas para a iluminação, já utilizando sistemas pré-fabricados em argamassa armada ou ferro-cimento, como é mais comum se chamar, e num sistema pré-fabricado de vigas que, dependendo da sua montagem, pode formar, né, pérgolas para jardins internos, né? Já, vamos dizer, antecipando o que hoje chamam de arquitetura biofílica, né? E elas dispostas, juntapostas, né? Elas podem formar, né, jardins suspensos, ou então passagens de instalações, como na figura à esquerda, né? Na parte superior da laje nervurada, correm as instalações hidrossanitárias, nas canaletas inferiores correm as instalações elétricas, né, em trilhos, como no Hospital de Taguatinga, né, e, eventualmente, os dutos de ar-condicionado, né, nos cômodos onde são necessários. Então, é um hospital que não tem um pavimento técnico, né, tem algumas galerias de distribuição de instalações, mas, normalmente, as instalações, todas elas, correm pelo próprio sistema estrutural, né, vamos dizer, planejado para possibilitar essa flexibilidade, né, no hospital. O bloco de internação é vertical, né, montado sobre essas vigas Virandel, recebendo as lajes pré-moldadas, similares à do embasamento, e formando, pela disposição alternada das vigas Virandel, né, fixadas nas torres de circulação vertical e de conjuntos sanitários, formando esses terraços com pé direito duplo, né, para as enfermarias do hospital, lembrando que é um hospital de medicina do aparelho locomotor, onde os pacientes passam, né, de internação
onde a insolação, a boa insolação, auxilia muito, né, na recuperação dos pacientes. E já nesse projeto, o Lelé previa, né, o desenvolvimento de um mobiliário hospitalar sobre rodas que possibilitasse que os pacientes transitassem pelos cômodos do hospital e as enfermarias seriam apenas o ponto de repouso, né? Eles poderiam, durante o dia, transitar pelo hospital, particularmente para ir aos setores de fisioterapia e às varandas, locais mais lúdicos, mais agradáveis, o que foi obtido, né, no desenvolvimento, né, desses móveis, principalmente o mobiliário rodante do hospital, que, vamos dizer, absorveu bastante essa intenção, né, do paciente, mesmo que completamente imobilizado no leito, possa se deslocar com o próprio leito pelas dependências do hospital. Isso se desenvolveu fortemente nos hospitais seguintes, né, realizados pelo Lelé e esse médico Aloísio Campos da Paz. Hoje, esse hospital já recebeu muitas ampliações, eu tive a oportunidade de fazer a maioria delas, né, sob orientação do Lelé, e hoje em dia ele tem quase o dobro da área construída original, né, sem nenhum momento ter paralisado o seu funcionamento, né, durante todo esse período, né? O grande auditório que foi construído posteriormente para um seminário internacional e diversas ampliações, algumas em subsolo e outras que nós chegamos a estudar e que nem chegaram a ser construídas, né? E hoje esse prédio, inclusive frontal da Torre Amarela, também foi incorporado ao hospital, sofreu uma forte reforma pela equipe do Lelé, e é onde funciona também a chamada Universidade do Saara, né, e onde ficam também os setores administrativos da rede Saara de hospitais. Bem, na época que foi feito esse prédio do Saara, alguns outros prédios foram feitos com sistemas construtivos similares. Por exemplo, esse pequeno hospital, originalmente, que foi construído em sua primeira fase com apenas 5 apartamentos e 2 salas de cirurgia e um pequeno centro, uma pequena sala de radiologia e 3 consultórios apenas, né? Mas com a previsão de ampliação, tanto no bloco de internação, com a previsão de chegar, eventualmente, né, nessa segunda etapa, chamada eventual, de até 50 leitos, né, com um prédio ainda ao fundo para clínicas, enfim. Mas, pela própria valorização do terreno e a evolução da clínica, ele superou esses 50 leitos, né? Graças à flexibilidade, né, estrutural e de instalações muito similar ao do Hospital Sara Kubitschek, embora a grande viga, né, do bloco de internação seja diferente, é uma viga treliçada em aço e concreto. Os sheds, nesse caso, são em fibra de vidro, né? Mas dentro do mesmo de vigas nervuradas, né, de lajes nervuradas e vigas duplas, onde as instalações podem se desenvolver normalmente, né, de acordo com as necessidades de crescimento e reordenação de espaços internos no hospital. Na primeira etapa, como eu disse, são 5 apartamentos, cada módulo estrutural acopla um apartamento, né? Mas depois ele foi crescendo e acabou tendo uma terceira etapa, além da segunda etapa que esperavam que fosse eventual, acabou sendo criada uma terceira etapa, que foi um bloco construído suspenso sobre o embasamento, já que ele não era previsto, então ele tem uma grande viga, né, que sustenta esse bloco intermediário sobre o bloco de
serviços gerais, então são dois de bloco de diagnóstico, né? São 2 pavimentos e acabou totalizando 160 leitos. Quer dizer, começou com 5 apartamentos e terminou com 160 apartamentos, também sem jamais ter parado de funcionar, sempre funcionando continuamente, né? Aqui uma imagem, né, do prédio, do bloco frontal todo construído, né, no limite que o terreno permitia. Esse e um outro hospital da mesma época, também com um sistema construtivo muito similar ao do Hospital Sara Kubitschek, também com previsão de acréscimo de pavimentos, um pequeno hospital, né, para uma unidade de saúde materno-infantil, basicamente, né? E um sistema, então, muito semelhante também, vigas nervuradas, pilares duplos, para que as instalações possam transitar e serem remanejadas sem dificuldade, sem paralisação das atividades do hospital, né? As enfermarias também sempre voltadas para jardins e tudo tentando amenizar um pouco o período de internação dos pacientes. Bem, o primeiro hospital planejado na rede Sara como satélite daquele hospital principal foi esse de Salvador. Na verdade, a ideia era um sistema construtivo pré-fabricado para realizar 3 hospitais, inicialmente. Era o Hospital da Bahia, em Salvador, um outro em Curitiba, no Paraná, e um terceiro em São Luís do Maranhão, né? Todos tinham terrenos muito similares, longos e planos. Esse de São Luís um pouco diferente, porque tinha um braço de mar que penetrava no território, né? E esse recebeu, inclusive, né, um cais flutuante, tudo para ter também um aço náutico. Então, a ideia era produzir um sistema construtivo pré-fabricado em argamassa armada, bastante, vamos dizer, bem pensado, para chegar numa solução simples, que basicamente era, vamos dizer, era um sistema de galerias, que eu mostrarei em seguida, que recebiam os pilares vazados, pilares ocos em argamassa armada, vigas calha, essas vigas receberiam, então, as telhas ou os sheds, né, para iluminação e ventilação natural, e um sistema também pré-fabricado para arrimos e composição de terreno. As galerias servem também como fundação do edifício, é uma fundação corrida, um radier, servem como trânsito de instalações, das instalações limpas, né? Águas pluviais para reaproveitamento, água gelada, água quente e fiações em geral, e os esgotos sanitários correm externamente, né? Fora das galerias, mais visitáveis através das galerias. E nisso estudava um sistema de ventilação para o hospital, né? Onde haveriam tomadas de ar, vamos dizer, nas bocas, formando as bocas dessas galerias, e essas galerias funcionam também como um sistema de ventilação natural e forçada, que eu vou explicar na sequência. Bem, esse sistema ele chegou a ser prototipado. Utilizamos para fazer um pequeno edifício hospitalar aqui em Brasília, né? Aí foi uma montagem que nós fizemos no chão mesmo, lá na fábrica em Salvador, né? Mas já mostrando aqui a viga calha, né? As telhas, as capas de telha, os sheds e as capas dos sheds, né? Sempre formando colchões de ar ventilados, não é, para só utilizar o ar-condicionado nos locais em que a boa técnica assim exige. Então, fizemos um pequeno prédio aqui em Brasília, um bloco de internação para um hospital psiquiátrico, né? Mas, infelizmente, problemas políticos que ocorreram na época inviabilizaram essa obra, que seria muito interessante fazer
3 hospitais industrializados em apenas um ano. Era a nossa proposta. Eu, na época, fui para Salvador para coordenar esse trabalho. Bem, acontece, então, o Hospital de São Luís, ele foi adaptado para uma construção pré-fabricada também, mas em concreto armado, em concreto pesado, e foi construído lá. Depois nós fizemos alguns ajustes, né? Mas o hospital foi construído, funciona muito bem, está lá. Aqui em primeiro plano dá para ver a escolinha, né, para crianças com paralisia cerebral, ao fundo do hospital, e, enfim, algumas vistas, né, dessa adaptação que foi feita para concreto armado. Bem, o que mais havia me entusiasmado, quando o Lelé me mostrou esse anteprojeto, era esse sistema de ventilação, né, que ele propunha para o hospital. Me lembro que, na época, eu estava formado há poucos anos, né, eu fiquei muito, muito entusiasmado, né, porque esse sistema de galerias, que, como eu expliquei, tem a tripla função, além de ser a fundação do hospital, além de ser a galeria por onde transitam as instalações para facilitar os remanejamentos no pavimento de ocupação, servia também como galerias de injeção de ar fresco nos ambientes. As bocas das galerias são voltadas para os ventos dominantes, para as brisas dominantes, mas dispusemos também um ventilador de baixa rotação para empurrar o ar para dentro das galerias em momentos de calmaria, em momentos de pouca ventilação, né? Dentro das galerias há alguns captores, né, que fazem injetar o ar nos ambientes por armários verticais, controlados manualmente pelos próprios pacientes ou pelos usuários, e a tiragem se faz pelos sheds, né? Tanto pelos fenômenos, né, de convecção, quanto de diferença de pressão, né, pela sucção, né, que faz a brisa passando na face superior dos sheds. Esse sistema tem funcionado muito bem em todos os prédios que eles foram implantados. Dispusemos, inclusive, uns chafarizes, né, para recirculação de água na entrada da injeção de ar, para reter partículas suspensas, né, poeira, e reduzir em 2 ou 3 graus a temperatura do ar, assim como dentro das próprias galerias subterrâneas, né, funcionam também assim como adegas, né, ali dentro o ar é bem fresco, né? E aí, no Hospital de Salvador, né, que foi o que me coube fazer a adequação, nós resolvemos fazer em estrutura metálica, né? A mesma solução que havia sido proposta anteriormente para a argamassa armada, que em São Luís foi adaptada para concreto armado, em Salvador adaptamos para uma estrutura metálica, até para aproveitar o sistema de galerias que já estava parcialmente pronto, e a estrutura metálica, pelo seu peso físico, né, se adequaria melhor ao sistema originalmente planejado para uma estrutura leve. Nessa pequena maquete dá para ver, né, o sistema, né, as galerias sempre nas linhas dos pilares, né, ou seja, os pilares são fixados nos tetos das galerias, né, e nas paredes existem armários de insuflamento de ar, cuja tiragem é feita pelos sheds, né? Aqui dá para ver as galerias em sistema de construção, com as esperas para os pilares, né, e os primeiros pilares sendo montados. Esses pilares também são passagem de águas pluviais, né? Dá para ver aqui, né, em primeiro plano, né, uma espera, né, para as águas pluviais para seguirem para reaproveitamento. Então, essas galerias formam uma rede debaixo do hospital, né, os pilares fixados sobre as galerias, né,
e sobre os pilares são fixadas as vigas duplas, né, cujo desenho também já prevê essas canaletas inferiores para passagem de fiações, né, tanto nas vigas duplas, que são as principais, quanto nas vigas de amarração ou de travamento, que são secundárias, mas que também têm canaletas para passagem de fiações. E calhas de aço inoxidável para receber as águas pluviais, formando, então, um sistema bastante fácil de ser remanejado, tanto estruturalmente quanto em termos de infraestrutura, né, das instalações técnicas, né, aqui vendo já a montagem, né, dos arrimos, também pré-fabricados, leves, né, de montagem manual, e a tomada de ar da galeria, né, para injetar o ar no edifício que fica acima. Aqui uma visão já do edifício já construído, né, as galerias, né, os terraços para as enfermarias, dentro do mesmo princípio, né, do primeiro hospital, e levado a consequências ainda mais fortes, né, no caso desse hospital que tem um campus muito maior. Aqui, no corte da maquete, dá para ver, então, a injeção de ar, quer dizer, a tomada de ar aqui na frente, a galeria, né, os captores de ar e os armários sobre os captores, né, onde tem as grelhas de insuflamento que são controladas pelos usuários, provocando, então, um fluxo de ar vertical, que também é muito positivo, né, em hospitais mais, vamos dizer, mais positivo ainda que a ventilação cruzada, né, esse fluxo laminar, vertical, né, realmente é mais adequado e pelas estimativas que foram feitas posteriormente, né, proporcionou também alguma redução vamos dizer, na gradação de infecção hospitalar. Né? E uma imagem do edifício pronto, então, usando aqueles móveis, as camas, macas móveis e tudo, os pacientes podem circular pelo campus do hospital e aproveitar melhor as dependências desse terreno formidável que fica incrustado no meio de uma floresta de Mata Atlântica, em Salvador. E nessa fotografia já dá para ver lá embaixo, né, o que veio a ser o Centro de Tecnologia da Rede Sara. Após a construção desse hospital de Salvador, veio, então, a intenção de continuar a construção dos demais hospitais da rede, e, então, o Lelé propôs e construiu esse centro de tecnologia, onde existem oficinas de pré-fabricação, oficinas de estrutura metálica, oficinas de esquadria metálica, oficinas de madeira e oficinas de injeção de plástico. E, então, esse primeiro hospital nós construímos diretamente, fazendo licitações e tudo mais, nós mesmos conduzimos a obra. Né? Os demais hospitais já foram pré-fabricados, industrializados, melhor dizendo, aqui no Centro de Tecnologia e enviados, né, para os outros terrenos. E, como eu comentei, o Lelé foi aprofundando, né, o seu domínio, né, sobre os projetos e chegou a projetar, inclusive, barcos para os pacientes fazerem fisioterapia náutica e também esses pequenos ônibus, né, que serviam para transportar os pacientes, mesmo que na cama, né, tem uma rampa de acesso, retrátil e tudo, e podia transportar os pacientes pelas dependências, né, do hospital e até para, no caso de alguns estados que têm mais de um hospital, poderem se deslocar de um hospital para outro, ou em cadeira de rodas, ou mesmo na cama, mesmo que estejam tracionados, né, imobilizados no próprio leito. O segundo hospital construído na ampliação da Rede Sara foi esse de Salvador. É interessante porque é um terreno de Salvador, não, de Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Né? É interessante porque já existia um hospital muito antigo, da década de 40,
novamente projeto do Oscar Niemeyer, né, mas que já tinha sofrido muitas ampliações e que haviam prejudicado muito o hospital. Então, o Lelé estudou uma implantação onde ele preservou apenas os prédios principais projetados pelo Oscar, esses que estão em laranja, e em amarelo os prédios que foram executados novos, né, os prédios para atualização desse hospital e, inclusive, integração ao sistema, né, projetado para a Rede Sara. Então, esse bloco vertical, que é o bloco de internação, é o projeto original do Oscar, já com os brise soleil reformado, né, por nós, né, esse foi desenvolvido no meu escritório também. Acoplamos uma torre de elevadores bem mais confortáveis, né, como os que temos aqui no Hospital de Brasília e em diversos hospitais, e foi então fabricado, né, o prédio, o bloco horizontal, em 2 pavimentos, onde tem a área de atendimento, né, ambulatorial, cirurgia ambulatorial, o centro cirúrgico, o centro de imagem, né? E, ao fundo, a residência médica e o centro de estudos, o auditório. Foi uma solução bastante bem resolvida para um prédio num terreno muito apertado, né? E também num sistema construtivo similar ao de Salvador. Vejam que o sistema construtivo de Salvador foi uma adaptação, né, por não termos mais a fábrica de pré-moldados, né, de argamassa armada, então fizemos aquela adaptação para a estrutura metálica e funcionou bastante bem, e o Lelé decidiu reutilizá-la agora já por iniciativa própria, não mais como uma adaptação, nos demais edifícios. Então, aqui dá para ver, começa a incorporar outras peças industrializadas, né, como os arcos do auditório e os arcos aqui da área de espera, né, do ambulatório, e embaixo do centro de imagem, né, de raio-x, como se vê nessa perspectiva, né, no pavimento superior, à espera do ambulatório, né? E no pavimento inferior, também com jardins, à espera para o centro de imagem, né? Aqui aparecendo a obra já realizada no pavimento de cima, à espera do pavimento de cima, aqui à espera do pavimento de baixo, né? Da área de raios-x, de radiologia, né? Aqui o acesso do hospital, a torre que faz a conexão entre o prédio antigo e o prédio novo, os terraços, né, que foram também agregados às enfermarias, né, para, da mesma maneira que nos outros hospitais, os pacientes poderem sair e ficarem ao sol e tudo, enfim, em ambientes mais agradáveis, né, mais amenos, né. Na sequência, nós realizamos o Hospital de Fortaleza. Esse eu gosto muito desse hospital, o terreno fui eu mesmo que escolhi, o Lelé me enviou ao Ceará, né, para procurar um bom terreno, e eu encontrei esse terreno. Ele tinha uma área bosqueada, né, com árvores já adultas e tudo, o que levou o Lelé a propor, não, nesse caso, não um hospital horizontal, mas ter um bloco de internação vertical, né? Um bloco em nível abaixo para os serviços gerais, pátio de serviço, e o bloco superior para a área de atendimento, diagnóstico e tratamento, apoio técnico, etc., para manter essa vegetação existente, que seria muito interessante para a filosofia do hospital, né, para os pacientes poderem se deslocar e utilizar esse bosque, né? E nas clareiras que existissem, né, depois fizemos o levantamento das árvores, né, construiríamos a residência médica e a escolinha de excepcionais e tudo mais. Então, resultou num hospital diferente dos anteriores, porque tem esse bloco vertical. Esse edifício, inclusive, ele é totalmente pré-fabricado, inclusive a parte vertical também, com sistema de contraventamento, né, por essas torres de circulação vertical.
e, vamos dizer, o sistema construtivo é muito similar ao do Salvador, né, apenas com o pé direito mais elevado, né, dado ao clima mais quente, né, de Fortaleza, no Ceará. Aqui a montagem, né, dos grandes arcos, né, que passam por sobre o edifício, né, até o último pavimento, onde tem a internação individual, os pavimentos inferiores são de internação coletiva, e aqui um aspecto, né, do hospital, né, os arcos foram pré-fabricados em Salvador, enviados de caminhão, em pedaços, eram montados aqui no chão, dá para ver, né, aqui o gabarito para montagem, e depois elevados, né, com essa grua que trafegava em trilhos aqui, e montavam, então, o conjunto dos arcos, e aqui do outro lado montando os terraços, né, dessa vez diferente de Belo Horizonte, são terraços também pré-fabricados. Aqui, no momento mais avançado, né, da construção, esse grande pátio, né, que é dedicado à fisioterapia, né, e as circulações, né, as galerias dos pavimentos de internação têm essa vista, de um lado, essa área de fisioterapia e hidroterapia, e do outro para os terraços, né? Então, aqui a obra já pronta, né, para ser entregue, né, já com jardim implantado, tudo, as galerias, né, dos pavimentos das enfermarias, e aqui no pavimento térreo é o setor de internação e alta, aqui à esquerda a área de fisioterapia, né, e aqui a hidroterapia, e, enfim, um local bastante agradável, né, os pacientes gostam. Né? E do outro lado, os terraços, né, pré-moldados também, o fuste, né, o pilar central é metálico, né, mas as lajes, né, as pétalas, são pré-fabricadas leves também em argamassa armada, formando esses terraços também com pé direito duplo, como podemos ver nessa perspectiva geral. Lá ao final dá para ver o bosque, que foi bem aproveitado, e nas clareiras, né, nós implantamos a residência médica, acima à esquerda, e abaixo à direita, a escolinha para crianças com paralisia cerebral. Aqui a área de atendimento, né, ambulatório, radiologia, né, onde vocês veem branco, né, sem os sheds, são as áreas em que é obrigatório o uso de ar-condicionado, né, ali nas salas de raio-x, tomógrafo computadorizado, ressonância magnética, ou no centro cirúrgico, aqui atrás, né, o bloco de internação, e aqui na frente o bloco de serviços gerais, né, o pátio de serviços, e aqui os geradores e central frigorígena, etc. Indo adiante, aqui em Brasília, né, então havia sido construído aquele primeiro hospital central, o de concreto, o primeiro que eu mostrei, e a Rede Sara resolveu fazer aqui no Lago Norte uma outra edificação. Então, novamente, eu saí procurando o terreno, e esse terreno fui eu que escolhi, é até bem perto aqui da minha casa, né? Eu escolhi e dei muita sorte, é um terreno bastante agradável, né? Onde foi construído esse Centro Internacional de Neurociências e Reabilitação. Né? É um hospital mais voltado para pesquisa e para reabilitação dos pacientes. Né? Então, tem essa área, né, com a garagem de barcos, né, onde tem um catamarã, que é como se fosse uma varanda flutuante, que pode levar os pacientes, né, para fazer a fisioterapia, né, no lago, e também com barquinhos, né, pequenos barcos, caiaques, né, que podem sair aqui. Aqui temos um grande ginásio para fisioterapia e hidroterapia, né? Ali há os ambulatórios e áreas de tratamento, internação. Esse prédio circular é a escolinha para crianças com paralisia cerebral, e aqui ao fundo a residência médica e o centro de estudos, o auditório, aproveitando aqui a topografia do terreno. Enfim, é uma obra que utilizou também um sistema construtivo
semelhante ao de Salvador, né, na maior parte da edificação, mas novamente incorporando novos elementos pré-fabricados aqui no ginásio, né, de fisioterapia e hidroterapia, na garagem de barcos, né, aqui na escolinha, né, para as crianças com paralisia cerebral, né, aqui mostrando uma fotografia da montagem, né, da garagem de barcos e do ginásio de fisioterapia, aqui já montado, uma vista interna, né, do ginásio, né, nesse caso aqui da hidroterapia, dá para ver as piscinas, né? Aqui a montagem da estrutura da escolinha das crianças, né, com que tem paralisia cerebral. Aqui o prédio já pronto, né? E também tem essa parte central dedicada à fisioterapia e à hidroterapia, né? Como podem ver, a piscina, né? Com a rampa de acesso, e essa grande clarabóia, né? Que tem uma chaminé que faz a exaustão do ar quente, tem um exaustor de baixa rotação que também auxilia na recirculação do ar. Bem, na evolução desses postos avançados, né, houve a ideia de se montar também pequenos postos, né, menores que os hospitais, para servirem de apoio, né, antes de enviar para os hospitais da rede ou para o Hospital Central de Brasília. Então, o primeiro que foi construído foi o de Macapá, é uma pequena, no estado do Amapá, é um pequeno edifício, né, que vamos dizer que funciona como um posto, né, para triagem e tudo. Eventualmente, os pacientes são enviados para esses hospitais, ou do Maranhão, que fica mais próximo à região norte, né, ou então para Salvador, na região nordeste, ou em Brasília, aqui o Hospital Central. Então, são hospitais que têm um programa mais para atendimento ambulatorial e fisioterapia, né, pequenos centros de reabilitação. Então, aqui, uma ideia do edifício. Então, nesse caso, foi construída até uma passarela, né, projeto do Lelé também, porque estava aqui, o hospital foi implantado aqui junto a uma estrada, né, que tem um tráfego um pouco pesado, então foi necessário construir essa passarela, né, para facilitar vamos dizer, para que os usuários do hospital vamos dizer, utilizem, né, para passar de um lado para o outro do edifício, né? Aqui uma vista da espera do ambulatório, né, similar, sempre com essa preocupação de trazer a vegetação, claridade, boa ventilação, assim como os demais, né? Na sequência, esse outro pequeno hospital em Belém, no Pará, também na região norte, foi construído inicialmente, né, como primeira etapa, essa área pintada de vermelho, mas com a previsão de expansão para se tornar um hospital já de grande porte, né, na sequência, né, com internação maior e tudo mais. Mas, inicialmente, mais um posto avançado, né? E, como o terreno era muito encharcado, muito alagado, surgiu, então, uma ideia, né, de fazer o edifício suspenso sobre pilotis, é uma estrutura muito leve, né, usando, então, essa área inferior, que é muito alagada, muito encharcada, para utilização como pavimento técnico do hospital, solução que ele veio a utilizar mais tarde no SARA do Rio de Janeiro, que eu vou mostrar também na sequência. Então, aqui dá para ver, né, a solução, né, de elevação do piso do hospital sobre pilotis, sobre palafitas, né, e um sistema estrutural similar ao de Salvador, também com os armários para insuflação de ventilação natural ou de ar-condicionado, quando fosse o caso, podendo ter também pequenas unidades fan-coil embutidas no sistema da cobertura. Vejam que é um sistema originalmente aquele de Salvador, mas que foi evoluindo, né, em
sistemas, novos serviços, sempre buscando, né, a possibilidade de maior flexibilidade do hospital. Aqui, uma perspectiva, né, da futura expansão do edifício, né? Aqui, o edifício construído, né, a primeira etapa, né, que foi construído, né, tem até essa área aqui na beira da água, né, para como um belvedere, né, uma área de estar, né, para os pacientes, enfim, sempre com a ideia dos pacientes não ficarem isolados dentro do edifício, poderem circular também para jogos e espairecer pelo campus do hospital, né? Esse outro também, junto à água, é no Rio de Janeiro. Foi o primeiro prédio construído no Rio, é um centro de reabilitação infantil, feito nessa pequena ilha, né, na lagoa de Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro, para quem conhece. Esse prédio foi construído, funcionou, mas hoje ele já foi desativado, ele foi desmontado. Como eu disse, é um centro de reabilitação, não é um hospital geral, né? Não é um hospital de medicina do aparelho locomotor, ele funciona mais para reabilitação infantil, né? Então, tem também as áreas de atendimento, hidroterapia, fisioterapia, enfim, o destaque é mais para essas áreas, né? Aqui uma imagem, né, do acesso principal do centro de reabilitação, aqui uma vista do ginásio para fisioterapia, essa outra também no mesmo ginásio, só que na área de hidroterapia, né, essas piscinas com as rampas de acesso, né, para que os monitores possam acompanhar bem de perto, né, os pacientes, né? E aqui uma imagem do conjunto pronto, né? Era muito bonito esse prédio, eu gostava muito dele. Esse, por fim, foi o último hospital que o Lelé realizou para a Rede Sara, né, que é o Hospital do Rio de Janeiro, que eu acho uma obra realmente monumental, onde ele realmente deu um novo salto, enquanto nesses últimos hospitais ele foi evoluindo passo a passo, né, na tecnologia. Nesse aqui ele realmente dá um salto e incorpora novas técnicas, né, de ventilação, de iluminação, inclusive com aquele mesmo sistema sob pilotis, porque também se tratava de uma área encharcada, né, que para fazer o prédio diretamente sobre o terreno, né, ou teria que fazer um aterro muito grande ou um sistema de drenagem muito caro. Então, o prédio foi montado sob pilotis e ali embaixo é utilizado como um piso técnico, né, e soltou a cobertura, né, as telhas, soltou dos forros, criando forros móveis que também possibilitam sistemas de ventilação natural e artificial de acordo com a necessidade do ambiente hospitalar. O próprio auditório, né, o grande auditório, também tem a cobertura móvel, né, para que, em situações que não haja necessidade de escurecimento ou de ventilação artificial, que possa utilizar o sistema de ventilação natural e de iluminação natural com a abertura dessas pétalas, né, uma abertura mecânica, né, dessas pétalas da cobertura, né? Aqui uma maquete, né, do sistema, né, que foi feito, ele abre, como eu disse, mecanicamente, né, com apenas o aperto de um interruptor, né, é um sistema hidráulico, né? E aqui, nesse trecho, também o teto ele é retrátil, né, ele se recolhe, né, vamos dizer, do eixo central para a esquerda e para a direita, né, quer dizer, possibilitando uma área muito ventilada sempre que possível, né, sempre que necessário. Aqui uma vista do edifício, né? Vejo aqui o lago, que é natural, enfim, é um piso que tem água aflorante, né? Eu tenho muita admiração. Esse projeto, particularmente, eu não participei dele, né? Os anteriores, todos, eu participei. Esse daí, quem executou a obra no Rio de Janeiro foi a filha do Lelé, a arquiteta Adriana Filgueiras Lima, que construiu com grande esmero, com grande capricho,
essa que foi a última obra do Lelé. Bem, para quem quiser conhecer melhor, né, a obra do Lelé, eu sugiro esses 3 livros, entre outros que existem também. Esse primeiro, né, traz aqui uma informação mais ampla, né, não só sobre hospitais, mas sobre diversas obras realizadas pelo Lelé, mas sempre com essas preocupações de sustentabilidade, não é, né? Enfim, e esse outro aqui que trata da industrialização, né? A arquitetura de Lelé, fábrica e invenção. E esse aborda mais os sistemas construtivos e tudo realizados por ele. E esse aqui no centro é aí para quem é mais dedicado à arquitetura hospitalar, é um livro que o Lelé redigiu ele próprio, ele fez a montagem do livro, fez tudo, né? Ganhou, inclusive, o Prêmio Jabuti de Literatura aqui no Brasil, Arquitetura, uma experiência na área de saúde. João Filgueiras Lima, o Lelé, foi o último livro que ele escreveu, esse, como eu disse, de próprio punho, né? Os outros, tanto o primeiro, à esquerda quanto à direita, esse à direita, foram escritos com o apoio de outras pessoas, mas esse do centro foi todo escrito e montado por ele. Bem, Alícia, posso prosseguir com mais 20 lâminas, 15 ou 20 lâminas, para mostrar os projetos não executados? Sí, creo que hay muchísima atención en lo que estás presentando, así que te agradezco que continúes. Então, vamos adiante. Bem, Adelante. eu vou comentar agora alguns hospitais também para a Rede Sara que não foram construídos, mas foram projetados, né, dentro de sistemas construtivos similares a esses que eu descrevi anteriormente. Esse primeiro é no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. A ideia era fazer 2 edifícios. Uma, essa unidade litorânea, aqui mostra, vamos dizer, um esquema da cidade, né? A cidade alta, o rio Potengi, e aqui já o Oceano Atlântico, né? Então, à beira do mar, uma unidade litorânea para fisioterapia. E dentro da cidade, né, a 3 quilômetros de distância, um hospital com um programa similar aos anteriores. A unidade litorânea tem uma estrutura um pouco diferente da estrutura utilizada nos demais edifícios. Basicamente, é um ginásio, esse amarelo mais claro, né, esse laranja mais claro, é o ginásio coberto, né, uma cobertura têxtil, de lona, né, para fisioterapia e hidroterapia. E, na parte mais escura, a área de apoio, né, consultórios e áreas de suporte para o hospital. Então, vejam que é uma estrutura têxtil, né, tensionada, né, de lona, né, de tecido, né, têxtil, né, para fazer essa grande cobertura na área de fisioterapia, né, que, como ele mostra aqui nessa perspectiva, né, e aparece aqui na maquete, bem à beira-mar, como se fosse assim uma duna a mais na paisagem litorânea de Natal, né? E o outro edifício, num terreno interno, né, é um hospital que tem um programa similar aos demais hospitais que eu mostrei, né? O primeiro, aquele de concreto, era um hospital com 330 leitos, os demais em estrutura metálica ou pré-fabricado de concreto para 180 leitos de internação, mais os leitos de UTI, do primeiro estágio, né? E então o mesmo programa para esse edifício. Na adequação ao terreno, tem uma área mais baixa, né, para o edifício, uma plataforma inferior, né, para os serviços gerais e de apoio, e uma plataforma superior, onde tem os serviços de atendimento, diagnóstico e tratamento, centro de estudos, etc., né? Enfim, uma adequação do sistema construtivo ao terreno. Aqui, informações, né, sobre a distribuição em nível de anteprojeto ainda, né?
aí a plataforma inferior, né? Aqui uma foto da maquete. Esse prédio tem uma característica bastante interessante, que ele tem uma galeria central para passagem de veículos de serviço e também daquele ônibus para transporte de pacientes, né, em cadeira de rodas ou em camas, né, para levar para aquela unidade litorânea, enfim, para deslocar os pacientes pela cidade, né, para poderem ir para a praia também. Então, tem várias coberturas, várias gares, né, para o uso do ônibus ou para carros de serviço, como aparece nessa perspectiva, né? Então, mesmo os pacientes que estão acamados, né, tracionados na cama, podem subir naqueles veículos, né, que eu mostrei um pouco antes, para se deslocarem e mesmo irem para a praia, né, para aquela unidade litorânea. Né? Aqui uma vista do edifício, né, aqui as tomadas de ar que foram voltadas, né, como a ventilação vinha em diagonal ao terreno, então ele tem umas tomadas de ar que são sacadas, né, do arrimo, né, para as galerias. Né? Esse outro é em Recife, capital do estado de Pernambuco, também no nordeste do Brasil. Né? Há, então, um grande terreno para a construção da área inicial do edifício e um terreno que estava em fase de desapropriação, né, para ser adquirido, e então uma parte do hospital ficaria num terreno que não era suficiente para o número, para a dimensão do hospital, e uma outra parte aqui a ser desapropriadas para abrigar a área de fisioterapia e hidroterapia. Né? Então, aqui aparece então a distribuição dos diversos setores do hospital, a área de atendimento e cirurgia, apoio, diagnóstico e tratamento, aqui o centro de estudos, né, que tem um auditório um pouco maior que o dos outros hospitais, e atravessando aqui a passarela sobre a pista, né, tem a área de fisioterapia e hidroterapia, né, com piscina e tudo, que fica aqui já voltado, né, para o Rio, né, para o Rio lá de Recife. Né? Aqui dá para ver, então, na maquete, né, tem até um pequeno cais lá para também poder desenvolver esportes náuticos, né, como fisioterapia, né? O edifício também todo com iluminação e ventilação zenital, né? O auditório, que é um pouco maior, né, do que os anteriores. Aqui uma perspectiva, né, da área de hidroterapia, né, ali naquele prédio da esquerda. Né? Aqui uma vista da área de espera, né, no prédio à direita, né, a espera do ambulatório. Aqui uma vista do auditório e centro de estudos, né? Veja que é um auditório já bem maior, com uma plateia aqui para quase 400 lugares, né? Similar ao que nós fizemos em Brasília, né? Que tem uma caixa cênica, né? Com urdimento, né? Para recolher os cenários e tudo, e a área para ar-condicionado lá em cima. O segundo módulo, né, esse arco é o arco da plateia, e depois vem o arco do foyer e tudo. Né? Enfim, é uma construção assemelhada à que nós fizemos em Brasília, aqui aquele branco de branco que eu mostrei nas primeiras fotografias. Aqui, então, a maquete vista por outro lado. Né? Uma terceira vista da maquete. E, para finalizar, eu volto, então, ao projeto de Brasília, né, original, que aqui já incorporando as ampliações, né, aquele auditório ao que eu me referi, né, que foi construído aqui em Brasília em tempo recorde, foi projetado e construído em apenas 3 meses, para poder abrigar uma conferência internacional, né, sediada aqui no hospital. Ali atrás o prédio que foi reformado, né, para abrigar a área de estudos, biblioteca, área de ensino e administração, e esse prédio aqui, que ainda não foi construído,
que é uma grande unidade de fisioterapia, né? Ainda não realizado, né? Um prédio também em estrutura metálica, mista, com sistema de vertical de argamassa armada, assim, vamos dizer, um sistema construtivo assemelhado ao do Hospital do Ceará, em termos das torres verticais, de contraventamento do hospital, e as grandes vigas são treliçadas, né, vencendo o vão e deixando esses terraços em pé direito duplo, né, e os grandes salões para fisioterapia, e aqui no térreo para hidroterapia, né, com, vamos dizer, com toda a liberdade, né, sem pilares, sem estrutura que pudessem dificultar o uso, né. Os terraços também, com previsão de jardins e tudo. Esse é um prédio que ainda não foi realizado também e que está planejado aqui para Brasília. E, com isso, eu concluo lembrando aqui, né, novamente, os livros, né, que eu acho que, com a palavra do Lelé, né, com os textos que ele deixou, fica bastante mais interessante, né, para todos acompanharem, né, melhor a trajetória dele, né, aí ele próprio falando na primeira pessoa. Muito obrigado, Alicia, por ter permitido eu avançar um pouco mais e mostrar esses outros edifícios ainda não realizados, e agradeço a todos, né, pela paciência também de nos acompanhar aqui até o final. Muito obrigado. Muchas gracias a ti, Haroldo. Realmente una presentación riquísima, espectacular, seria y tan sencilla como tú eres. Así que, si te parece, escuchamos comentarios, podemos abrir digamos, los micrófonos o hacer las consultas. Acá hay una pregunta, ¿puedes mirar el chat, Haroldo? Sí. Hay una pregunta de Patricio Predolini. Bem, essas coberturas curvas são feitas em aço, né, em telhas metálicas calandradas, né, encurvadas, né, os perfis metálicos também. Elas servem para iluminação, servem para ventilação e, nos trechos em que há necessidade, exigência de ar-condicionado, né, as cavernas, né, formadas pela cobertura servem para a passagem das instalações de ar-condicionado, né, já que os nossos colegas, né, engenheiros mecânicos, né, de climatização sempre requerem mais espaço, né? Então, quando não funcionam como iluminação e ventilação, funcionam para a passagem das tubulações de ar-condicionado, né, e, eventualmente, alguma outra instalação, porventura necessária. Respondi? Sí, sí, sí. Y tengo otra pregunta. Digo, es muy notorio cómo las cosas no obedecen a solo una cosa. Es como cada pilar es un encadenado de soluciones, digamos. Es la ventilación, es el soporte, es hasta, no sé, la referencia, digo, voy a inventar ya, pero tiene eso, digo, las soluciones son múltiples. Los pies de esos últimos que mostraste son la circulación, son la estructura, son el apoyo. Y logra esas libertades, digo, está muy bueno. Sim. Posso comentar, Alicia? Claro, sí, sí, sí. Estamos abiertos a todos los comentarios. Obrigado. Sí. Então, respondendo ao Patrício, muito obrigado, Patrício. O que sempre me fez admirar muito o Lelé é que ele, vamos dizer, ele não projetava apenas espaços interessantes, né? Ele aprendeu muito sobre espaço e sobre construção, primeiramente com Aldari Toledo, um arquiteto do Rio de Janeiro, pai do Carlos Toledo, né, que é um grande projetista de hospitais também,
ele foi o primeiro professor assim do Lelé, um arquiteto muito detalhista, né? O Aldair Toledo, e depois com Oscar Niemeyer. Elza certamente conhece, pelo menos de nome, né? Tanto o Toledo, filho, né? Quanto o Aldair, o pai, né? São excelentes pessoas, né? Figuras formidáveis, né? E com Oscar Niemeyer, né? Que o Lelé também comentava, né? Que tinha aprendido muito com Oscar sobre espaço, mas sempre me impressionou muito o domínio que o Lelé tinha, né, por todo o arco da construção, por todo o processo construtivo. Ele realmente sempre procurou entender totalmente, né, todos os elementos que permeiam a construção para que efetivamente participassem com dignidade do processo construtivo, né? E tivessem uma presença marcante, não ficassem apenas escondidos, né? Mas que, sempre que possível, que participassem, né? Expostos, né? ao bom uso, né? Já que são parte, né? Da construção. Então, tanto ao lidar com os materiais de construção, seja o tijolo de cerâmica, né, o tijolo de barro, ou de concreto, ou sistemas estruturais diferentes, o concreto armado, o aço. O Lelé foi um profundo estudioso, né, de Richard Neutra, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, né? Ele estudou muito, né? Eu via, né, essa preocupação dele de entender bem os materiais e, além dos materiais, né, os sistemas que participam da construção. Então, daí essas pesquisas, né, que ele realizou muito precocemente, né, na construção de Brasília, em 1958, 59, né, na construção dos canteiros de obra, ele procurava produzir prédios que pudessem ser desmontados e reaproveitados, né, os canteiros de obras, imagina, construindo uma cidade, né? Então, os canteiros de obra, depois na construção da Universidade de Brasília, junto com Oscar Niemeyer também, né? Todos os prédios são pré-fabricados, que havia pressa e tudo, então estudavam também as passagens das instalações, porque sabiam que os programas iriam mudar, né? Prédios para ciências e tudo mais. Então, o Lelé, além de um grande arquiteto, um grande artista, na minha opinião, né, de um observador próximo, foi também um cientista, um grande pesquisador, um professor. No se va, está jugando con las guaguas, no queden irme con el teito. Pero tem una compra. Obrigado pela pergunta, viu, Patrício? ¿Alguna cosa más, Alicia? Sí, hay otras preguntas en el chat. Y yo también tengo una para hacerte. Con una actividad, digamos, tan prolífica que no solo toma el desenvolvimiento de los edificios, sino del equipamiento, de un barco, un ómnibus, y con, digamos, menciono acá que las fotos de la construcción son tan interesantes y tan bellas como el edificio terminado. Digo, ¿cómo estaba organizado el estudio, el equipo de proyectos? Si eran muchos, pocos. Bem, quando eu iniciei meu trabalho com Lelé, ainda como estudante, né, como aprendiz, ele estava projetando justamente o Hospital de Brasília, né, esse de concreto, né, o Hospital Sara de Brasília, né. Eram no escritório, contando arquitetos e estudantes e desenhistas, éramos 22, 24 pessoas. Depois se incorporou uma equipe para desenvolver a parte de mobília, de mobiliário hospitalar, coordenada pelo Alex Chacon, um colega, um designer, né, que o Lelé havia conhecido na universidade, chileno, né, mas mora no Brasil há muitos anos, né, e um artista formidável também, que desenvolveu, junto com o Lelé, essa parte de mobiliário, né, rodante do hospital. E mais adiante, o próprio Lelé começou ele mesmo a fazer esses desenhos, né? Então, tinham várias equipes, e
Agora, Alícia, quando ele entrou mais nessa área de industrializar, né, os hospitais, esses 15 anos, mais ou menos, do Centro de Tecnologia da Rede Sara, aí haviam várias equipes, e o que era mais interessante é que não se dissociavam, né, as equipes de projeto e construção. Todos nós fazíamos as duas coisas, né? Fazíamos o protótipo da esquadria, enfim, íamos desenhando, levava na oficina, fazia uma experiência, voltava e tudo mais. Tanto que, com a evolução da tecnologia, boa parte desses projetos eu fiz trabalhando em Brasília, o Lelé trabalhando em Salvador e a obra em Fortaleza, né? E eu fiscalizava a obra também, me reunia com o Lelé e assim passávamos os dias, né? No escritório ou no avião, né? Mas foi um período de experiência assim, riquíssima, né? Porque, além do projeto, a construção, a ocupação do hospital, a colonização, né? A avaliação pós-uso, né? E as ampliações, a manutenção do edifício, né? Saber o que estava funcionando bem, o que não estava funcionando. Então, uma experiência muito rica, né? E proporcionada pelo Lelé. Sem a presença dele como o centro, né? Por onde todos nós, em torno, né, dele, todos nós gravitávamos, né? E ele conseguia costurar, articular, né, todas essas pessoas e equipes, né? E todos nós que trabalhamos com ele, eu posso falar até por minha própria experiência, conseguíamos nos superar, né? Vamos dizer, pela própria confiança que nós tínhamos na coordenação dele, né? Ou seja, se nós exagerássemos um pouco na maluquice, ele nos refrearia, né? E se tivéssemos tímidos demais, ele nos empurrava. Bien. Sí, se nota el entusiasmo con el que hablas de las obras y de la experiencia. Y hay otros comentarios en el chat, si puedes mirarlos y responder. Tem uma última pergunta aqui do Eugênio, né, se incorporou sistemas solares, né, para aquecimento das piscinas. Sim, né? Veja, o reuso de água, nós utilizamos a primeira vez no Hospital de Salvador, aquele que tem 2 torres de reservatórios d'água, né? Lá, pela primeira vez, isso já foi em 1988, o projeto, né? Já tinha essa ideia de poder fazer o tratamento e reuso das águas cinzas, né? Para aspersão de jardins, para uso em descargas de aparelhos sanitários e tudo mais. Bem, mais adiante, já, vamos dizer, mais recentemente, principalmente no Hospital do Rio, ele já incorporou também sistemas, né, de captação de energia solar, né, e também, naturalmente, de aquecimento, né, de água, né, para as piscinas, né? Então, também foi incorporando, né, essas técnicas todas. Nós temos ainda, né, um engenheiro aqui da Universidade de Brasília, um engenheiro mecânico chamado Jorge Raulino, era professor aqui da graduação e da pós-graduação da Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília, que nos acompanhou muitos anos nesses estudos, né, nesse desenvolvimento, e particularmente nessa área, né, de energia solar e energia térmica, e também na área de ar-condicionado, ventilação mecânica. Ele, vamos dizer, alguns trabalhos que nós iniciamos, vamos dizer assim, tanto no sentimento, né, sem uma pesquisa teórica prévia, né, o Jorge Raulino procurou desenvolver, junto com os alunos dele da pós-graduação, desenvolver sistemas e critérios de medição e tudo mais, e avaliação, desenvolver um estudo mais teórico sobre esse trabalho que se desenvolveu mais praticamente, né, na construção dos hospitais.
te preguntan si fueron hospitales públicos o privados y cómo fue el financiamiento también. Esses todos da Rede Sara são públicos. Eles têm uma legislação especial, os recursos são públicos, aprovados pelo Congresso Nacional, a gestão privada, né? É um contrato de... Como é que se chama? É um contrato de... Llave em mano. Me fugiu um pouco a expressão aqui, mas, enfim, vamos dizer, que faz avaliações sucessivas, né, sobre a qualidade, né, de número de consultas, enfim, todos esses procedimentos hospitalares, né, e também de redução de contaminação, pesquisa e tudo mais. E presta-se conta desses recursos para o Tribunal de Contas da União. Então, é um sistema público com administração privada, né? Aquele hospital pequeno que eu mostrei, que iniciou com 5 apartamentos e terminou com 160, é um hospital privado, né? Mas a grande maioria da produção técnica do Lelé foi para obras públicas, a enorme maioria, mais de 90% da produção coordenada por ele foi pública. A Trinidad comenta, né, que as galerias de ventilação recordam o sistema de climatização térmica do Poço Canadense, né, mas com agregação, né, desses pulverizadores de água, né? Sim, e também, vamos dizer, aqueles aspersores d'água, né, como eu falei, servem para filtrar o ar, reduzir um pouco a temperatura, né, e quando há momentos de calmaria, falta de brisa, automaticamente entra um ventilador de baixa velocidade, né, de baixa rotação, né, que não faz ruídos e tudo, e ele, então, se a ventilação baixa de uma determinada velocidade, ele automaticamente entra em funcionamento e continua injetando ar para dentro das galerias, né? E a própria circunstância da galeria, debaixo da terra, né, o clima ali dentro é muito fresco, a temperatura fica bastante baixa, né, e ajuda, então, a refrescar esse ar, mesmo em Salvador, em Fortaleza, que são cidades quentes, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais que eu possa... ¿Cómo era el proceso de análisis de las condiciones topográficas y meteorológicas del lugar elegido? Bem, nós tínhamos uma equipe bastante interessante, né? Vamos dizer, tanto na área de estrutura, quanto nas diversas áreas de projeto e tudo. Na parte de instalações hidrossanitárias, elétricas, era um escritório coordenado pelo engenheiro civil, aliás, engenheiro eletricista, Eustáquio Ribeiro, né? Ele, e outros, né? Não só ele, né? Mas vários outros, o Couso Nishiguchi, lá em Salvador também, enfim. Então, todos, vamos dizer, éramos instados, né, a pesquisar e tudo, e nos aprofundar, né, nas nossas áreas de conhecimento, né? Não só fazer a produção técnica primária, né? Mas, naturalmente, né, quem tinha esse domínio, vamos dizer, central, coordenado, né, sobre os diversos assuntos, e tomava a iniciativa, né, para colocar em prática, né, essas propostas, essas pesquisas, era o próprio Lelé, né? Como eu disse, ele era o centro, assim, a alma, né, da condução dessa equipe toda, né? Em Salvador, né, no Centro de Tecnologia, era uma equipe muito grande, né, contando com os operários da fábrica, vamos dizer, no período de maior produção, excedia a 1 milhar, né, eram 1.000 e tantos técnicos e operários, né, trabalhando dedicadamente, né, a essa industrialização de edifícios.
É uma pena que não se... Creo que tenemos que ir cerrando. No sé, Patricio, si querés hacer alguna pregunta breve. Sí. No me quedó claro ese lugar de experiencia técnica para la prefabricación. Porque he visto en Brasil hay mucha prefabricación de galpones y grandes naves. ¿Es el origen este lugar? ¿O Brasil tiene una escuela muy grande en lo que es prefabricación? Olha só, o Lelé, ele, desde a construção de Brasília, como eu comentei, ele tinha esse entusiasmo, né, pela pré-fabricação, seja nos edifícios de madeira, né, dos canteiros de obra, até os prédios da Universidade de Brasília, em concreto pré-fabricado. E ele seguiu na vida dele sempre propondo, né, no mais que fosse possível, a industrialização, né? Mesmo quando ele fez um trabalho muito interessante aqui numa pequena cidade perto de Brasília, Abadiânia, chamada Abadiânia, pertinho de Brasília, para fazer pequenas escolas rurais para serem construídas onde não tinha nem água, nem esgoto, nem energia elétrica, ele produzia esses prédios numa pequena fábrica e levava para montar lá no sertão, né, em elementos pré-fabricados de argamassa armada. E aqui no Brasil, o próprio Lelé realizou algumas fábricas, né? Em Salvador, houve a empresa de renovação urbana de Salvador, que fazia pré-fabricação de mobiliário urbano, pontos de ônibus, bancas de jornal, contenção de encostas. Depois, a fábrica de equipamentos comunitários de Salvador, que fazia também passarelas, escolas, creches, postos de saúde. Depois, uma que eu montei aqui em Brasília também, né, dentro do mesmo sistema, a fábrica da Nova Cap. No Rio de Janeiro, a fábrica de escolas, né, junto com o Brizola e o Darcy Ribeiro, e ainda uma pequena fábrica em Natal, outra pequena fábrica no Pará, até um grande evento nacional, né, que o Lelé coordenou, que eram os Centros Integrados de Atenção à Criança, propostos pelo Darcy Ribeiro, né, eram escolas, postos de saúde e de assistência social, né, dentro de um mesmo conjunto edificado, né, e cuja intenção original era construir 5.000 prédios no Brasil, com 20 fábricas e 20 equipes de arquitetos e engenheiros. Eu cheguei a ser o coordenador dessas equipes todas, porque o Lelé teve um problema cardíaco, sofreu um infarto, né? E então ele teve que se afastar e me indicou para fazer a coordenação das equipes. Mas, infelizmente, por problemas políticos, de má gestão política, má administração, essas coisas que a gente vê acontecer de corrupção no governo e tudo, levou a nós nos afastarmos desse evento, mas fabricamos algumas dezenas, né, de escolas desse tipo, assim, desse sistema pré-fabricado, né? Então, essa foi uma causa sempre defendida pelo Lelé, que era também um grande admirador, né, da Bauhaus, né? E acho esse centro de tecnologia que nós montamos em Salvador, que ele montou em Salvador, a nossa intenção, nós chegamos a criar uma organização social, não governamental, teria também uma área destinada ao ensino. Nós faríamos convênios com a Universidade Federal da Bahia e com a Escola da Cidade, em São Paulo, né, para aperfeiçoamento, né, de operários, né, técnicos, arquitetos, engenheiros, né, na produção. Né? A exemplo, né, uma coisa similar, né, ao que foi a Bauhaus, guardando naturalmente as diferenças, né, de pioneirismo e circunstâncias de uma coisa e de outra. Né? Mas ele tinha um grande entusiasmo, né, pela industrialização e pela transferência de conhecimento. Né? Infelizmente, não conseguimos chegar a realizar esse sonho, né? Mas chegamos perto.
Bueno, muchas gracias, Haroldo. Muchas gracias a todos por la participación. No nos queda tiempo para... Un minuto. A ver, tiene que ser muy breve. ¿Puede Muy ser? breve. Muy bonita la conferencia, encantado. Precios por metro cuadrado de construcción, por ejemplo. Preços, custos? Sim, custo. Sim. Bem, essa sempre foi uma preocupação do Lelé. Quer dizer, o hospital nunca é uma obra barata, até pelos equipamentos que ele incorpora, né? Mas, por exemplo, eu posso te responder com um exemplo prático, né? Eu mostrei 2 hospitais feitos a partir de um mesmo projeto, né? O do Maranhão, que foi feito em concreto armado por uma empresa construtora, e o de Salvador, que foi feito no sistema misto e que nós mesmos construímos, né? O Hospital de Salvador ficou metade do preço do que foi construído num sistema mais convencional, né? Então, a relação foi exatamente essa, metade do preço. Na época que nós estivemos na FAEC fazendo escolas pré-fabricadas, né? Naquela época, a preço da época, eram $100 o metro quadrado das escolinhas, das pequenas escolas pré-fabricadas, $100 o metro quadrado. As creches, que já tinham um sistema um pouquinho mais sofisticado, já giravam na ordem de $130 o metro quadrado, né? E aquele hospital já ficaria, se fosse feito em argamassa armada, né, ficaria na ordem de $500 a $600 o metro quadrado. Isso a preços lá daquela ocasião, né? Não sei, não estou atualizado agora nos custos, Edgar. Gracias. Bueno, ahora sí, Haroldo, te agradecemos muchísimo esta presentación. Agradezco a todos los presentes que estuvieron tan atentos y tan entusiastas. Y bueno, los invitamos a sumarse a las actividades de ADAI, a sumarse a las diplomaturas que en breve estarán actualizadas en la página. Les deseamos, bueno, deseamos todos que sea el 2021 un año más saludable que el que pasamos, y que, bueno, estas crisis, esta enorme crisis que tuvimos en el año sirva para tener algunas reflexiones y poder construir quizás una nueva normalidad un poco más solidaria y amigable con la naturaleza y con el ambiente. Así que, bueno, que pasen fiestas rodeados de afecto, quizás a la distancia, pero el afecto en estas ocasiones suele estar bien presente, así que retomamos actividades el año próximo y bueno, los estaremos informando de ellas. Así que un saludo. Nosotros, los integrantes de este curso, seguimos por otra vía, la última actividad del año, así que saludamos a todos y bueno, hasta pronto, hasta entonces. Buen año para todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, Alicia. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Excelente la presentación. Bueno, Obrigado pela atenção. Gracias. chao. Chao. Muchísimas gracias. Beijo. Chao.